As nossas movimentações a nível nacional estão motivadas justamente pelo corte de 7 bilhões da educação, mas não é só isso que nos leva às ruas hoje no dia 26, né? Que o governo federal resolveu cortar uma verba importantíssima para garantir o aumento da política de assistência estudantil, ou pelo menos manter do que estava, que a gente já questionava da forma como estava, porque não conseguia atender o número de estudantes dentro da universidade, mas se já estava ruim antes, imagina só com o corte de 7 bilhões. Então, a gente está fazendo essa movimentação a nível nacional em escolas e universidades, inclusive mais de 4 mil pessoas foram às ruas de Porto Alegre, Brasília o pessoal conseguiu uma audiência com o MEC, né? Pará também está tendo mobilização da rede estadual, Paraná, enfim, o Brasil todo hoje está parando para reivindicar melhorias significativas nas universidades, né? Então hoje é o Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação e aqui na UFRN não poderia ser diferente. O pessoal das particulares aí está descontentíssimo por causa do problema que está tendo com o FIES. O pessoal das escolas públicas está descontentíssimo, das universidades públicas está muito descontente, porque a gente não consegue nem sequer ter direito a ser estudante bolsista. As bolsas estão atrasadas desde o começo do ano, então tudo isso é fruto de uma política que visa retirar direito da juventude, retirar direito dos trabalhadores e garantir a manutenção da riqueza de um determinado grupo empresarial que comanda o nosso país, né? E a gente entende também que hoje é um dia de reivindicar a taxação de imposto para os ricos, para investir na educação, para investir na saúde, para investir em todas as áreas sociais. Somos veementemente contra esse aumento da verba partidária, do fundo partidário, tal qual nós somos contra o salário abusivo que os parlamentares têm, né? Enquanto isso, o trabalhador tem que sobreviver na penúria de um salário mínimo, e aí a gente vê os políticos se charfundando no dinheiro público, tá? Então nós somos contrários a isso, a gente acha que é importante também ter uma equiparação salarial com o salário mínimo para ver se realmente as pessoas vão querer disputar o processo eleitoral. Isso aí é disputar quem tivesse realmente compromisso com a sociedade. E aqui na UFRN, se a gente for olhar a realidade da universidade, é algo que é importante da gente colocar. 40 minutos, 50 minutos é, em média, o tempo que o estudante demora para poder se alimentar. E aí imagina só, quem estuda, quem trabalha ou quem tem um estágio, às vezes não consegue nem vir para cá se alimentar, tem que comer uma coxinha, um suco, alguma coisa assim, para poder passar o dia na universidade. Agora imagina só o que vai ser para a saúde dessa pessoa, né? Então é muito ruim. Então a gente entende que tem que ter gratuidade, tem que ter política para reduzir o tempo de espera na fila, e a política eficaz que a gente avalia é o seguinte: é construir um outro restaurante universitário de produção, porque com outro restaurante universitário de produção vai aumentar a linha, né, de comida fornecida, porque não adianta também a reitora querer distribuir tenda, que a gente acha que é importante descentralizar, mas se a produção continua sendo a mesma aqui, né? Então o problema ele vai continuar sendo o mesmo, porque vai ser o mesmo número de fornecimento e o mesmo tempo também para a comida ela ser confeccionada, né? Então a gente acha que isso é um ponto importante da gente colocar um outro RU de produção. Tem que ter RU nos campos do interior também, porque olha só, a universidade que é uma universidade multicamp e os alunos do interior sequer têm o direito de se alimentar. E o valor a gente questiona também, porque R$3 é um preço abusivo, né? A UFRN é considerada uma das universidades top no que diz respeito ao ensino, né? Então é uma das melhores universidades no campo do ensino. Por que ela não pode ser uma das melhores universidades nas políticas de assistência estudantil? Cadê a creche para os casais universitários? Cadê a gratuidade no RU? Porque tem restaurante universitário que tem mais aluno do que o UFRN, tem universidade que tem mais aluno do que o UFRN, e o RU cobra R$1,50, cobra R$1. Tem universidade que até cobra nada, o estudante não paga nada para poder se alimentar. Então a gente acha que a UFRN tem condições sim de garantir gratuidade no restaurante universitário, e a reitora também tem que se policiar, né? A reitoria daqui da universidade tem que se policiar, porque nós não queremos esperar que aconteça uma tragédia para a Ângela poder se movimentar e pensar uma política efetiva de segurança, porque tem mais segurança no RU para controlar o aluno que vai comer do que segurança no entorno da universidade para garantir minimamente o bem-estar do maior patrimônio da universidade. Qual é o maior patrimônio da universidade? São os prédios. No meu entendimento, o maior patrimônio da universidade é a vida das pessoas. Então a reitoria tem que se posicionar nisso, tem que garantir uma política efetiva de segurança que não criminalize os movimentos sociais, como ela tenta fazer aqui na universidade, mas que garanta uma cobertura mais efetiva aqui e comece a pensar política também para fora, para esse jovem que está cometendo um ato infracional, né? Não só questionar também o ato infracional, mas a UFRN tem que pensar política para esse jovem que comete ato infracional, né? Então a gente acha que tem outros pontos, mas esses são um dos pontos importantíssimos das demandas que a gente enfrenta cotidianamente aqui na universidade. Bem, nacionalmente nós estamos participando em todas as universidades, junto com as mobilizações dos técnicos administrativos, com os professores,
Estamos aí em todo o Brasil participando, exigindo nossos direitos e com pautas locais também, cada universidade com sua pauta específica. Aqui na UFRN a gente chegou a um acúmulo aqui, depois de várias plenárias com os estudantes e com todas as correntes que fazem parte do movimento estudantil aqui no campus. Algumas delas são a gratuidade do RU. Nós da ANEEL, nós achamos que tem que ter tanto a ampliação desse RU como a criação de outros RUs, tanto aqui nesse campus central, mais distribuído, né? Não ficar centralizado só nesse local aqui. Então, nós achamos que tem que ter tanto aqui mais RUs, como também nos campos do interior, que tem muitos campos que não tem o RU, ou se construiu, não está funcionando ainda por algum motivo, né? A gente viu aí no início do ano que saiu o anúncio que o Brasil ia ser a nova pátria educadora. E aí, ao mesmo tempo, já saiu um anúncio de um corte de mais de 30% dos orçamentos das universidades federais, né? Então é totalmente contraditório a fala do governo. Nós sabemos aí que, em detrimento do pagamento dos juros da dívida pública, ela não abre mão, mas abre mão de lançar verbas para a educação, né? Que seria o contrário do que ela falou no seu anúncio, né, da Pátria Educadora. Na verdade, esse movimento ele já vem sendo construído pela CSP com Lutas e pelo conjunto de outras entidades e que tem como reivindicação principal a luta contra o corte do governo Dilma, que retirou 7 bilhões do orçamento da educação e que isso vai ter um impacto muito duro, tanto na educação superior como no conjunto da educação básica, na medida que isso também afeta os repasses para os estados e municípios. Nós achamos que essa política do governo ela tem o objetivo de atender os lucros e os interesses das grandes empresas, porque economiza recursos para garantir isenções fiscais, para garantir pagamento dos juros e amortização da dívida, e que, infelizmente, acaba retirando de políticas que são de interesse dos trabalhadores, como a educação, como saúde. Então, esse Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação tem como mote principal essa luta contra o corte do orçamento de 7 bilhões. E a CSP com Lutas está junto com essas outras entidades, encampando essa luta para que a gente possa impedir mais esse ataque do governo Dilma. E, na verdade, isso já é um reflexo dos sistemáticos cortes que o governo vem fazendo no orçamento da educação. Não tem assistência estudantil, a gente hoje aqui tem o RU, que é o mais caro do Brasil, se eu não me engano, e não tem transporte de qualidade para os estudantes. A gente vê que cada vez mais a universidade está aumentando o seu processo de terceirização. Tem aí a EBSER, que praticamente privatiza os hospitais universitários. Então, o governo cada vez mais está atacando a educação e aqui na UFRN não é diferente. Os reflexos já vêm sendo sentidos, como é o caso aqui do RU, que é uma demanda que a gente percebe muito mais claramente pelas grandes filas, o fato de não haver possibilidade para todos os alunos se alimentarem de forma adequada, de utilizarem o RU como um direito, né, e não como algo que deve ser pago. Então isso já é um reflexo da política do governo de sucatear cada vez mais a educação e a gente também está na luta contra isso. Nossa visão é que isso representa exatamente a política do governo, qual o interesse que ele tem em relação aos investimentos que são feitos nas universidades e na educação em geral. Investe-se em prédios, se constrói prédios, mas onde está a valorização dos professores, onde está a valorização dos técnico-administrativos, onde está a garantia de direitos e assistência estudantil aos estudantes que chegam na universidade. Então nós achamos que isso é uma política que atende a determinados interesses que não são os interesses daqueles que realmente vivem e constroem a universidade. Então isso também entra na nossa pauta de luta.